Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar com você sobre as cartas que João escreveu para as igrejas que se encontravam ali na Ásia Menor. 7 igrejas. João escreveu 7 cartas, de acordo com a revelação que ele recebeu de Deus. E numa dessas cartas, eu gostaria de destacar a igreja que se encontra ali em Laodiceia, uma cidade rica porque ela tinha fábrica de roupas finas, luxuosas. Tinha a fábrica de colírios para colocar nos olhos, enxergar, melhor. Era uma igreja que nem era quente, nem era fria. Era uma igreja, uma cidade morna. E Deus assim, quisera que você fosse quente ou fria, mas morna. Sim, porque essa igreja, ela subestimava, ela dizia que não precisava de coisa alguma. Talvez por causa da sua riqueza, muito rica. Tanto fabricava roupas finas e luxuosas, como também fabricava colírios. E aí Deus diz o seguinte para esta igreja, que ela com certeza se considerava rica e se considerava uma igreja, uma cidade que se vestia bem, como também uma cidade que tinha a fábrica de colírios. Mas Deus disse 3 coisas sobre esta cidade, sobre esta igreja que se encontrava ali na cidade de Laodiceia. Ela diz: tu és pobre, cega e nua. Ela se achava rica, porque tinha 2 fábricas importantes, mas Deus chamava ela de pobre. Pobre porque não comprava o que Deus oferecia, um ouro refinado no fogo, um ouro refinado no fogo oferecido por Deus. Ela se considerava uma cidade que se vestia bem, porque tinha fábricas de roupas luxuosas, mas Deus a considerou pobre, nua. Pobre porque não comprava aquilo que Deus oferecia. Nua porque não se vestia das vestiduras brancas que Deus também oferecia. Era nua, vivia no pecado. E acima de tudo era cega. Apesar de vender colírios ali para a região, mas era cega espiritualmente. Por isso que Deus a chamou de pobre, cega e nua. Porque era uma cidade, uma igreja que não tinha aquela visão que precisava ter. Não tinha a riqueza que vinha da graça de Deus. Por isso que ela era considerada pobre, cega e nua. E lá no capítulo 3 de Apocalipse, João escrevendo para esta igreja de Laodiceia, diz o seguinte, capítulo 3, versículo 20, que Deus diz: eis que bato à porta, eis que estou batendo à porta. Se você ouvir e abrir o seu coração, eu entro. Eu vou cear com você e você comigo. Que nós possamos meditar sobre esta igreja de Laodiceia, que se considerava rica,
e dizia que não precisava de coisa alguma, mas sim precisava de Deus. Precisava ouvir e abrir para que Deus pudesse entrar. E eu pergunto, você já abriu seu coração para a palavra de Deus entrar? E você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, você que ainda não abriu a porta do seu coração, será que não já está na hora? Que Deus nos abençoe, que nós possamos meditar o que nós temos, o que nós somos e o que nós precisamos ter. Precisamos ter a graça de Deus, o amor de Deus em nossas vidas. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.